Você já fez um pequeno gesto de bondade, e depois descobriu que esse gesto mudaria sua vida inteira? Pois bem, eu só quis proteger uma mulher sem teto da chuva, mas meses depois, ela apareceu no meu casamento. Não como convidada, não como estranha, mas como minha futura sogra. E o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Se você já sentiu que a vida adora nos surpreender quando menos esperamos, deixe seu like, se inscreva no canal e prepare-se. A história de hoje é sobre destino, traição e uma vingança inesperada que começou com um simples guarda-chuva. Era uma tarde chuvosa, daquelas em que o céu parece pesar sobre a cidade e cada gota de água traz um lembrete de que algo dentro de nós também está desmoronando. Eu voltava do trabalho exausto, não só pelo peso dos relatórios e reuniões intermináveis, mas também pelas dúvidas que vinham me corroendo nos últimos meses. Meu noivado com Clara estava em contagem regressiva para o casamento. Eu a amava, ou pelo menos, acreditava amar. Mas havia algo nela, ou talvez na família dela, que me deixava sempre em estado de alerta. Uma frieza escondida atrás de sorrisos educados, uma distância emocional que eu não conseguia traduzir em palavras. Era como viver cercado de espelhos. Tudo parecia perfeito por fora, mas dentro de mim havia rachaduras invisíveis. No ponto de ônibus, encolhido sob a marquise, percebi uma figura que destoava de todo o movimento apressado da cidade. Uma mulher sentada no chão, ensopada pela chuva. Seus cabelos desgrenhados colavam no rosto, e suas roupas estavam tão encharcadas que pareciam pesar toneladas. Ela tremia, quase imperceptível, mas o suficiente para me atravessar como um soco no estômago. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Desviavam o olhar, aumentavam o passo, fingiam não ver. E, por um instante, confesso que também pensei em fazer o mesmo. Afinal, quem nunca aprendeu a erguer muros para não sentir o peso da miséria alheia? Mas algo dentro de mim não me deixou seguir. Instintivamente, sem pensar demais, abri meu guarda-chuva e estendi para ela. A mulher ergueu os olhos devagar. Eram olhos marejados, de uma tristeza tão funda que parecia carregar décadas de dor. Quando ela finalmente os fixou nos meus, tive a estranha sensação de que ela estava me reconhecendo, como se já tivesse me visto em algum lugar, ou, pior, como se soubesse exatamente quem eu era. Obrigada, filho, ela murmurou, quase engasgando com a própria voz. Fiquei paralisado por um instante. Não era comum alguém me chamar assim, ainda mais uma desconhecida. Sorri sem jeito, balancei a cabeça e segui meu caminho. Para mim, aquilo não passava de um ato de bondade banal, um gesto simples em meio ao caos urbano. Mas eu estava enganado. O que parecia apenas um encontro passageiro, marcado pela chuva e pela pressa, se tornaria a primeira peça de um quebra-cabeça sombrio que mudaria minha vida, e o rumo do meu casamento. Para sempre. Os meses seguintes passaram como um turbilhão de listas, convites e reuniões familiares. Preparar um casamento nunca foi tarefa fácil, mas, para mim, havia algo ainda mais pesado pairando no ar. A distância crescente entre mim e Clara. Ela, que antes fazia planos comigo até de madrugada, agora parecia viver em um universo paralelo. Sempre com o celular na mão, sorrindo para mensagens que nunca me mostrava, saindo da sala para atender ligações rápidas e voltando com um semblante que oscilava entre nervosismo e alívio. Eu tentava me convencer de que era apenas o estresse da preparação. Afinal, quem não fica sobrecarregado em meio a flores, decoração, vestido, buffet e toda a expectativa social que um casamento carrega? Ainda assim, no fundo do meu peito, algo queimava como uma brasa silenciosa. Desconfiança. O estupim veio no ensaio do casamento. Era para ser um momento de alegria, de riso nervoso, de correções finais. Mas tudo o que eu conseguia sentir era uma inquietação crescente. Enquanto o cerimonialista explicava os passos, meus olhos vagavam, quase que por instinto. Foi então que notei algo. Os olhares trocados entre Clara e minha sogra. Não eram olhares comuns, do tipo mãe e filha emocionadas. Eram silenciosos, carregados de tensão. Um código oculto. Como se compartilhassem um segredo que eu não tinha o direito de saber. Minha sogra desviava rapidamente o olhar sempre que percebia minha atenção. Clara, por sua vez, apertava os lábios, como quem segura uma verdade prestes a escapar. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha.
Era como se minha intuição gritasse: algo está fora do lugar. Algo grande. Algo perigoso. Mas eu não tinha provas. E o pior, meu coração ainda estava cego de amor. Então, calei. Engoli o nó na garganta, fechei o sorriso e continuei ensaiando meus passos, fingindo que nada acontecia. Mal sabia eu que aquele segredo escondido nos olhares estava prestes a se transformar em uma revelação capaz de arruinar, ou salvar, toda a minha vida. Grande dia finalmente havia chegado. O sol atravessava os vitrais da igreja, pintando o chão de cores vivas, e as flores exalavam um perfume adocicado que se misturava ao nervosismo dos convidados. Eu respirava fundo a cada instante, tentando manter a calma enquanto o coração batia como um tambor dentro do peito. Tudo parecia perfeito. Meus amigos sorriam, minha família me abraçava, os convidados comentavam sobre como o casal era lindo e sobre o futuro brilhante que nos esperava. O clima era de celebração. Mas, no fundo, ainda havia aquele peso silencioso, os olhares estranhos entre Clara e a mãe dela nos últimos meses. Eu me obrigava a ignorar. Até que aconteceu. Quando a marcha nupcial estava prestes a começar e todos se levantaram, as portas da igreja se abriram. E ali estava ela. A mesma mulher que, meses antes, encontrei encharcada e tremendo de frio, sentada no ponto de ônibus. A mesma a quem eu havia dado meu guarda-chuva, acreditando que jamais haveria novamente. Agora, porém, ela estava diferente. Ainda simples, mas com roupas limpas. O rosto, antes marcado pelo abandono, mostrava uma dignidade silenciosa. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Vi Clara empalidecer de uma forma que jamais havia visto. Ela levou a mão à boca, como se tivesse visto um fantasma. Então, largando o buquê, correu em direção àquela mulher. Aproximou-se, hesitante, com lágrimas nos olhos e murmurou, quase num sussurro que ecoou como um grito dentro da minha mente: Mãe! O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. Sim, aquela mulher, a sem-teto a quem eu havia estendido meu guarda-chuva, era, na verdade, a mãe de Clara. A mãe que ela nunca mencionara. A mãe que nunca apareceu em nenhuma das reuniões familiares. A mãe que, segundo Clara, não fazia parte de sua vida. O choque percorreu a igreja inteira. Convidados se entreolhavam. Cochichos enchiam o ar. Minha sogra, a mulher que eu acreditava ser a única mãe de Clara, empalideceu e desviou os olhos, tentando manter a compostura. Eu, porém, fiquei paralisado. Sentia-me traído, enganado, mas também profundamente intrigado. Afinal, por que Clara esconderia algo tão grande de mim? E por que aquela mulher, perdida entre sombras e chuva, surgia justamente agora, no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida? Naquele instante, compreendi. O que estava acontecendo ia muito além de um casamento. Era apenas o começo de uma revelação que mudaria para sempre tudo o que eu sabia sobre Clara, sua família. E até sobre mim mesmo. O silêncio que tomou conta da igreja era sufocante. Todos os olhos estavam fixos na mulher, simples, trêmula, mas agora erguida pela coragem de expor a verdade. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e, diante da plateia chocada, declarou: Minha filha tem vergonha de mim. Disse para eu nunca aparecer, que minha presença estragaria sua vida. Mas esse homem aqui, apontou para mim, com a voz embargada, me tratou com mais humanidade em um ponto de ônibus do que ela em toda a vida. O burburinho começou de imediato. Convidados trocavam olhares incrédulos, cochichavam em cantos da igreja. O clima festivo havia se tornado um tribunal. Clara, pálida, parecia prestes a desmaiar. Tentava segurar o braço da mulher e sussurrava: Mãe, por favor, não aqui, não agora. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta. O segredo que Clara guardara 7 chaves. A existência da mãe humilde, rejeitada, tratada como sombra, vinha à tona como um trovão. O conto de fadas que ela havia construído diante de mim e de todos se desfazia em segundos. Minha sogra, a mulher que eu acreditava ser a mãe verdadeira de Clara, mantinha os lábios cerrados, o olhar fixo no chão. Sua máscara de dignidade desmoronava diante de todos. Ela sabia. Sempre soubera. Foi então que a atmosfera já pesada ficou ainda mais insuportável. Um dos convidados, um primo distante de Clara, levantou-se de forma abrupta.
Seus olhos marejados e o tom arrastado denunciavam o excesso de vinho que havia bebido no banquete anterior à cerimônia. Ele riu amargo e disse, sem medir as consequências. Isso sem falar do romance dela com o chefe. A frase ecoou como uma bomba dentro da igreja. Senti o sangue gelar nas veias. As cabeças se viraram em choque, e os murmúrios se transformaram em exclamações. O coração que antes batia acelerado de nervosismo agora parecia parar, esmagado pela dor da descoberta. Clara levou as mãos à boca, os olhos arregalados de pânico. Negou com a cabeça, mas o silêncio dela falava mais alto que qualquer palavra. Meu mundo, naquele instante, ruiu. A noiva que eu jurava conhecer, que eu planejava amar até o fim da vida, escondia não apenas uma mãe renegada, mas também uma traição que todos agora sabiam. E, parado no altar, diante de familiares, amigos e até desconhecidos, percebi, nada daquilo era acaso. A verdade, implacável, havia escolhido o momento exato para se revelar. Clara tremia. A maquiagem já borrada pelas lágrimas que tentava esconder. É mentira! Repetia, desesperada, agarrando meu braço. Ele está inventando. Mas, antes que pudesse dizer mais, a própria mãe ergueu um envelope amassado que carregava consigo. Dentro, havia mensagens impressas, conversas salvas de encontros escondidos, comprovantes de depósitos suspeitos vindos do chefe de Clara. Cada papel colocado sobre a mesa improvisada do altar era um golpe. As pessoas murmuravam em choque, algumas cobriam a boca, outras balançavam a cabeça em indignação. Eu observava em silêncio, como se o mundo tivesse parado ao meu redor. Naquele instante, entendi, nada era coincidência. A mulher que eu ajudara meses antes, oferecendo apenas um guarda-chuva e um gesto de humanidade, agora era a chave para revelar toda a podridão que Clara escondia. Meu peito ardia, não apenas de dor, mas de libertação. A vergonha de ser traído na frente de todos era esmagadora, mas havia algo maior. A verdade estava, finalmente, à mostra. Respirei fundo, olhei Clara nos olhos. Aqueles olhos que antes me encantavam e agora só me mostravam medo e mentira. E disse em voz clara, firme, sem tremer. Hoje não é o dia do meu casamento. É o dia em que eu me liberto. Deixei o buquê que segurava cair ao chão. O som ecoou pelo salão silencioso como um ponto final. Virei-me e caminhei em direção à porta. Não havia mais altar, não havia mais festa. Havia apenas o peso saindo das minhas costas a cada passo. Atrás de mim, Clara ficou ali, exposta, cercada de olhares julgadores, incapaz de esconder quem realmente era. E eu saí da igreja de cabeça erguida, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, era dono da minha própria vida. Os dias que se seguiram foram como atravessar uma tempestade depois do furacão. O choque da traição ainda latejava no peito, mas havia algo diferente. Eu não estava mais paralisado. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia vítima. Sentia-me no controle. Clara tentou me procurar insistentemente. Mensagens, ligações, até recados enviados por amigos em comum. Todas as vezes, a mesma cantilena. Desculpas vazias, promessas falsas, choros que não me comoviam mais. Eu não atendia. Não havia mais espaço para ela na minha vida. Foi nesse silêncio que a mãe dela reapareceu. Carregava consigo não apenas a dor de anos de rejeição, mas também provas, contratos assinados em meu nome, dívidas escondidas, movimentações financeiras que Clara havia feito às minhas custas. Cada folha era como um golpe final em qualquer resto de ilusão que eu ainda nutria. Peguei tudo e levei diretamente a um advogado de confiança. Lembro-me dele olhando os papéis, erguendo as sobrancelhas e dizendo em tom grave: "Você tem ouro nas mãos. Aqui não é apenas traição pessoal. É crime." E foi assim que virei o jogo. Primeiro passo: o cancelamento imediato do casamento. Não apenas informei à igreja e ao cartório, como também solicitei que os comunicados fossem públicos, com a justificativa formal de fraude e quebra de confiança. Quis que todos soubessem que não fui eu quem desistiu do amor. Foi ela quem matou qualquer chance com as próprias mãos. Segundo passo: exposição legal das dívidas. O advogado entrou com notificações formais, comprovando que Clara havia tentado me envolver em contratos fraudulentos. Aquilo significava que ela não poderia mais se esconder por trás do meu nome. A responsabilidade seria inteiramente dela,
e a família inteira ficou ciente disso. Terceiro passo, e talvez o mais doloroso para ela. Fiz questão de devolver cada presente de casamento. Um por um. Entreguei-os pessoalmente ou enviei com uma carta curta e direta. Devolvo este presente porque não houve casamento. O motivo: traição e fraude cometida por Clara. Os convidados, antes envergonhados pelo escândalo, agora se tornaram meus aliados. As histórias começaram a se espalhar, e logo não havia mais festa, nem noiva, nem respeito algum em torno do nome dela. Clara, que sempre viveu da aparência, viu tudo se desfazer diante de si. Amigos se afastaram, colegas de trabalho a olhavam com desdém, e até o chefe, o mesmo com quem tivera o caso, não suportou a exposição e a demitiu para proteger a própria reputação. Eu, por outro lado, senti algo que não imaginava possível: paz. Não era alegria mesquinha de vê-la sofrer, mas a serenidade de saber que a verdade prevaleceu. O que começou como um gesto simples, oferecer meu lugar no ônibus e um guarda-chuva a uma estranha, terminou como um círculo completo de justiça. No fim, percebi que o destino havia colocado aquela mulher no meu caminho por um motivo. Sem ela, eu teria casado com uma mentira. Com ela, encontrei a verdade que me libertou. E assim, Clara perdeu tudo o que mais prezava: a máscara perfeita. Quanto a mim, caminhei em frente, de cabeça erguida, de coração limpo. Porque algumas vinganças não precisam de gritos ou violência. Precisam apenas da luz da verdade, e da coragem de deixar que ela brilhe. Ver o olhar dela, perdido e desesperado, foi como respirar depois de quase me afogar. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia leve, como se tivesse arrancado um peso enorme das costas. Clara tremia diante de mim, mas não havia nada que eu pudesse dizer que fosse mais cruel do que o silêncio que a envolvia. Não precisei gritar, não precisei humilhar. Apenas deixei que a verdade falasse por si. E a verdade é sempre implacável. Ela perdeu tudo: o respeito dos amigos, que a viraram as costas, a confiança da família, que já não acreditava em nenhuma palavra sua, e, principalmente, a imagem de perfeição que tanto cultivou. A máscara finalmente havia caído, e por baixo não havia nada além de vergonha. E eu? Eu recuperei o que pensava ter perdido para sempre: minha liberdade. Não apenas de um casamento condenado, mas também de uma vida construída sobre mentiras. Saí daquele inferno com a cabeça erguida e com a consciência limpa, porque não fui eu quem destruiu aquela história. Foi ela quem implodiu com as próprias escolhas. O doce da vingança não veio do sofrimento dela, mas da certeza de que eu não carregaria mais correntes forjadas pela falsidade. Eu estava livre. E, às vezes, liberdade é a vingança mais bonita que se pode conquistar. Hoje, quando penso naquela tarde chuvosa, lembro que o destino, muitas vezes, se revela nos gestos mais simples. Ao oferecer meu guarda-chuva a uma estranha, jamais imaginei que estava abrindo a porta para descobrir verdades que mudariam completamente minha vida. Se não tivesse estendido aquela mão, talvez estivesse preso a um casamento fadado ao fracasso, vivendo uma mentira ao lado de alguém que não merecia meu amor nem minha confiança. Às vezes, a vida nos coloca à prova, e a dor parece insuportável. Mas, em outras vezes, ela nos salva disfarçada de coincidência. Hoje, sei que cada lágrima, cada humilhação e cada silêncio carregaram um propósito: me ensinar a nunca aceitar menos do que o respeito e a verdade. Porque, no fim, não é a vingança que liberta, é a coragem de seguir em frente. E você? Já passou por algo parecido? Um gesto simples que mudou completamente o rumo da sua vida? Conta pra mim nos comentários. Vou adorar conhecer a sua história. Se essa vingança te deu arrepio, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada narrativa carrega dor, mas também revela justiça.